Lançado no Congresso Nacional o novo documento único de identidade. Eleito o último representante do Câmara Jovem 2018. A sessão solene de posse acontece amanhã. E ainda, o projeto pretende ampliar a participação dos idosos nas políticas públicas. E o quadro Povo Fala quer saber se você se lembra em quem votou nas últimas eleições para deputado, senador e governador. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Segunda-feira, 11 de junho, começamos o nosso telejornal aqui mais uma vez pela TV Câmara Jacareí e para começar, as nossas manchetes do Giro de Notícias. Temos aí jornal semanário, postos de combustíveis com práticas abusivas podem ser denunciados aqui na cidade de Jacareí. Mais uma manchete, jornal Diário de Jacareí, Prefeitura define expediente nos dias de jogos da seleção na Copa. Mais uma manchete agora do jornal Vale. Sistema Viário de Jacareí tem 8 obras asseguradas. 4 eixos serão desenvolvidos pela Prefeitura, projetos viários, urbanização da orla do Córrego do Tanquinho, expansão da malha cicloviária e a formação de 5 parques. Aí ainda o jornal Vale repercute o financiamento que foi liberado pelo CAF, né? Anunciado na semana passada. A Prefeitura de Jacareí conseguiu aí um empréstimo que promete revolucionar aí as obras viárias na cidade de Jacareí. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mais uma manchete, jornal Folha de São Paulo, para 72% dos brasileiros a economia do país piorou, diz pesquisa da Datafolha. Mais uma manchete agora, jornal O Estado de São Paulo. Petrobras e União travam disputa de 6,5 bilhões de reais. A discussão envolve moeda a ser usada na revisão de acordo para estatal explorar petróleo no pré-sal. Essas são as manchetes desta segunda-feira, dia 11 de junho. E com a gente aqui nesse primeiro bloco para falar sobre esses e outros temas está o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. O meu destaque inicial é que a Prefeitura vai fazer uma ação essa semana, que é a Semana do Pedestre. Então, em alguns locais da cidade, a Prefeitura vai colocar alguns agentes de trânsito, mais alguns outros atores que vão interagir com os motoristas, para incentivar mesmo o bom uso da faixa de pedestres. Vão falar também com as pessoas que estão, os transeuntes que estão passando pelas ruas também, para incentivar o uso da faixa de pedestre, o uso certo, né? Porque a gente viu do ano passado para cá vários acidentes ocorrendo de atropelamento de pessoas que atravessam a faixa, o motorista não para, aí vem um outro carro e continua. Aconteceram 8 mortes de janeiro do ano passado até março desse ano, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, foram 8 mortes ocasionadas por conta de mau uso da faixa de pedestre. Então, essa semana de hoje até sexta-feira, a Prefeitura vai fazer algumas ações, vai distribuir panfletos também educativos para tentar regularizar um pouco o uso da faixa de pedestre, que segundo a Prefeitura está sendo um pouco insatisfatório aqui para Jacareí. Tá certo. Rodrigo, eu queria repercutir com você. A gente viu aí que o jornal Vale está falando da proposta, né, dessas obras viárias, do financiamento. O empréstimo, na verdade, que a Prefeitura... 240 milhões de reais. Né? São 240 milhões de reais. 240 milhões, que segundo a Prefeitura, em Jacareí vai crescer 15 anos em 2 anos, com várias obras que vão atingir vários bairros da cidade, melhorar a infraestrutura, vai conseguir financiar várias obras na cidade, inclusive no ramo do setor da saúde também. O prefeito Isaías Santana já direcionou algumas dessas obras, que vão ser melhorias de rua, asfaltamento, possivelmente a obra do Córrego do Turi vai estar nesse meio aí, vai abrir licitação agora, mas provavelmente vai ser usado um pouco desse dinheiro também. E a Santa Casa, que vai, a partir desse ano que a Santa Casa conseguiu esse certificado de filantropia, o prefeito deu uma entrevista alguns meses atrás, dizendo que, pela ideia dele, ele quer que a Prefeitura acabe com a intervenção da Santa Casa, que já vem de 15 anos. E provavelmente com esse dinheiro, com esse montante de 240 milhões, uma boa parte vai para o setor da saúde, para ajudar a Santa Casa, inclusive. Então, com isso, ele quer ver se pelo menos começa
a deixar um pouco essa intervenção da Santa Casa aos poucos, para que no fim do ano e começo do ano que vem, aí o prédio da Santa Casa não seja mais sofrido essa intervenção da Prefeitura. Mas em relação a esse dinheiro, Rodrigo, ele ainda não está na conta, não está no caixa da Prefeitura. Esse empréstimo, essa proposta, ela tem que passar pela Câmara, ainda existem alguns trâmites a serem enfrentados e superados. Provavelmente, não sei se nessa sessão de quarta-feira, porque ainda não foi divulgado a ordem do dia, mas ou nessa sessão de quarta, ou no máximo antes de ir para o recesso, que é em julho, o prefeito vai enviar para cá o projeto, para ver se os vereadores aprovam esse empréstimo de 240 milhões, que são 60 milhões de dólares. Daí a Prefeitura vai detalhar melhor no projeto qual é o prazo de pagamento, quais são as parcelas que a Prefeitura vai pagar, de onde que ela vai tirar esse dinheiro para pagar esse empréstimo também, isso é importante frisar, né? Então os vereadores têm que estar aptos para votar isso e ler o projeto detalhadamente, porque como envolve muito dinheiro, a Prefeitura vai ter que explicar muito bem de onde ela vai tirar cada pedaço e principalmente, como eu falei antes, de onde que ela vai tirar o dinheiro para pagar esse empréstimo, né? Para começar a pagar esse empréstimo para o banco. Aí, tudo bem. Bom, vamos acompanhar essa discussão. Ela, com certeza, essa proposta vem para a Câmara e aí o debate vai ser intenso com os vereadores, os representantes do Poder Executivo e a gente vai informando para vocês que estão acompanhando aqui a TV Câmara Jacareí. O Documento Nacional de Identidade, conhecido como DNI, foi lançado no Congresso. Com isso, os parlamentares e servidores da Câmara e do Senado serão os primeiros a emitir o documento único, que começa a ser disponibilizado para o restante da população a partir de julho. Os 87 milhões de brasileiros que já fizeram o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral vão começar a fazer o Documento Nacional de Identidade, ou simplesmente DNI, que vai substituir todos os outros documentos pessoais no país inteiro. Como mostra essa animação do Comitê Gestor do DNI, integrado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o documento vai funcionar no celular de cada pessoa, a partir de um aplicativo disponível para os sistemas Android e iOS, que será validado em um posto de atendimento. Cada documento funcionará com senha e dispositivos de segurança como QR Code, identificação biométrica na foto e na impressão digital, para garantir que só o dono poderá usar, mesmo em caso de extravio ou troca do celular. Em ato de lançamento no Congresso Nacional, os responsáveis pela implantação do sistema anunciaram que a emissão do DNI começa em julho, no Paraná, e vai se estender a todos os estados. Vamos fazer uma emissão escalonada por estado, até mesmo para ir testando sistemas e todos os pontos de atendimento. Mas a ideia, a intenção do projeto é que a carteira, o DNI, seja à disposição, ou seja, perto realmente do cidadão em diversos pontos de atendimento, que ele, querendo ter o documento, consiga fazer a sua emissão. O representante da Câmara no Comitê Gestor do DNI enfatizou que o documento vai trazer mais segurança e praticidade para os cidadãos. Cada cidadão vai poder se relacionar com o Estado, passando isso no INSS, no Ministério do Trabalho, enfim, no embarque num avião. A vida civil será muito facilitada por isso. As pessoas poderão se encontrar e trocarem informações por Bluetooth por esse intermédio. Vão passar o QR Code e vão se reconhecer e vão transmitir as suas informações. E assim sucessivamente, num hospital, numa delegacia de polícia, num posto do INSS, aonde quer que seja. Vai ficar muito mais fácil viver no Brasil. Em anos recentes, apreciadores de aves têm notado um aumento no número e na diversidade de aves urbanas. Mas será que esse aumento reflete a realidade? E em Jacareí, será que é cada vez mais comum encontrar espécies diferentes na zona urbana da cidade? Confira na reportagem a seguir. O ser humano está cada vez mais migrando para as áreas urbanas. Já são cerca de 54% da população nos grandes centros, segundo informações da Organização das Nações Unidas. Em 2050, a entidade estima que este percentual se eleve para 66%. Mas este processo não fica restrito apenas ao homem. Os animais e aves silvestres, aqueles que não são domesticados,
também estão dividindo com maior frequência o espaço conosco, por conta do processo de urbanização. Alguns são até bonitinhos, né? Mas é preciso tomar cuidado. Se diminui a área da natureza, aumenta a urbanização. Com o aumento da urbanização, o que acaba acontecendo? O impacto às vezes é grande na área natural e vai precisar deles buscarem alimento, buscarem abrigo, e aí eles acabam indo para o centro urbano, né? Às vezes se alojando em telhados ou dentro de estabelecimentos ou dentro até mesmo das casas, né? Acabam fazendo um ninho e aí nascem os filhotes. A bióloga Carla Lopes, uma das responsáveis pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, alerta sobre os riscos de manipular um animal que não está em seu habitat natural, podendo causar lesões e estresse no bicho. Às vezes vai querer ajudar o animal a manipular por numa caixa, né? Querer acondicionar para ajudar e às vezes o animal bica. Ele pode passar uma garra, então assim, pode ter prejuízo não só de contaminação, mas também dessa condição de machucado. E dependendo de como a pessoa vai fazer o que nós chamamos de contenção, ela pode machucar o animal. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, foram apreendidas 128 aves silvestres em Jacareí no ano de 2017. Somente no primeiro quadrimestre de 2018, o número chegou a 48. As aves mais capturadas foram tucano-toco, gavião carijó e coruja buraqueira. Já o número de animais silvestres capturados em 2017 foi de 18 e no primeiro quadrimestre deste ano foram 3. As maiores incidências foram de lobo-guará, capivara e cobras. As dicas foram dadas, portanto, se você tiver contato com qualquer animal ou ave silvestre, preste atenção. É recomendado que entre em contato com a Polícia Militar Ambiental ou Corpo de Bombeiros. Depois de um fim de semana de frio e um pouco de chuva, vamos conhecer a previsão do tempo desse início de semana com a previsão do CPTEC-INPE. Pois é, amanhã de segunda-feira, com o céu um pouco mais aberto, uma massa de ar quente chegou na região e afasta, ao menos por enquanto, o frio dos últimos dias. O sol deve aparecer durante boa parte dessa segunda-feira e por isso o tempo vai ficar mais seco. A umidade relativa do ar deve marcar 48%, sem possibilidades de chuva nesta segunda-feira. A mínima fica em 14 graus e a máxima chega aos 27. Esse clima continua também amanhã, pelo menos até o período da tarde, quando aumenta a nebulosidade, o que pode provocar chuvas em alguns pontos isolados da cidade. A umidade do ar fica em 47%, com 68% de chances de chuva. Os termômetros devem variar entre 16 graus de mínima e 28 graus de máxima. Rodrigo, a gente estava falando desse empréstimo. Esse empréstimo, de onde vem esse dinheiro? Quem que está emprestando esse dinheiro para a prefeitura? A pretensão ainda, porque isso precisa ser aprovado. De onde viria esse dinheiro, então, para a Prefeitura Municipal? De um banco privado, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. A Prefeitura... Eu entrevistei não lembro se foi um secretário da Prefeitura uns tempo atrás. Ele disse que sempre no começo de cada governo, vários bancos fazem reunião com o prefeito para apresentar propostas de juros, de empréstimo, se a Prefeitura... linhas de financiamento. Como acontece com a gente. Nosso várias empresas. E aí a Prefeitura analisa cada uma das propostas e o prefeito Isaías, então, negociou com esse Banco de Desenvolvimento da América Latina esse empréstimo de 60 milhões de dólares, que dá mais ou menos 240 milhões de reais. O banco aceitou a proposta, eles entraram num acordo, e agora eles vão detalhar isso num projeto mais especificado para enviar para a Câmara, para ser votado ainda antes do recesso, que os vereadores vão ter que aprovar esse empréstimo para a Prefeitura poder aproveitar esse dinheiro. Tá certo. Tá aí, fica a expectativa, então vamos acompanhando. O mais provável é que os vereadores aprovem o projeto, né? É lógico que eles não vão querer barrar esse dinheiro, que, como a gente sabe, não deve ser um dinheiro ilícito, ilegal, é um dinheiro de um banco privado que vai emprestar para a Prefeitura vai pagar esse empréstimo ao longo de vários anos, então é mais provável que isso seja aprovado por unanimidade.
Os vereadores vão discutir algumas propostas de onde colocar o dinheiro, onde a ideia é melhor, de infraestrutura ou não, mas é provável que não tenha problema para aprovar o projeto. Rodrigo, tem Copa do Mundo chegando aí, né? E os órgãos públicos vão funcionar de maneira diferente. Como que vai ser o funcionamento durante os Jogos do Brasil, da Copa do Mundo? A gente viu na manchete do Diário de Jacareí, no Giro de Notícias, que a Prefeitura e a Câmara vão mudar o horário nos Jogos do Brasil. O Brasil vai estrear domingo agora, então o expediente não é afetado, porque é domingo agora, 3 horas da tarde. Mas na sexta-feira da outra semana, dia 22, o Brasil joga 9 horas da manhã, então o expediente vai ser da 1 da tarde até as 6 da tarde. E no último jogo da primeira fase, que é dia 27, que é uma quarta-feira, o jogo é às 3 horas da tarde, então o expediente vai ser das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. Tá joia. Bom, tá aí então. Bom, durante as sessões ordinárias da Câmara, os vereadores apresentam pedidos de informações, indicações e requerimentos. Aí eles apresentam para o plenário, né? Muitas vezes são votados. Você fica às vezes sabendo dessas perguntas, mas não vê as respostas. Você, para conhecer então todas essas respostas, você deve entrar no site da Câmara Municipal, que é o jacareí.sp.leg.br. E agora, no quadro Momento Legislativo, você vai conhecer alguns desses pedidos e indicações. Temos aí, primeiramente, o vereador Arildo Batista, do PT. Ele pediu o recapeamento de ruas e avenidas localizadas no bairro Cidade Nova Jacareí, na região oeste da cidade. Também a vereadora Lucimar Ponciano, a presidente da Câmara do PSDB, pede serviços de limpeza em córrego do bairro Chácaras Reunidas Igarapés, na região oeste. O vereador Paulinho do Esporte, do PSD, questiona a Prefeitura se 2 áreas verdes do Vila Nova Esperança são de propriedade do Executivo. Está aí o pedido de informações do vereador Paulinho do Esporte. E você pode ficar informado sobre as respostas dos pedidos de informações feitos a cada sessão de Câmara em nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você acompanha todos os pedidos, todas as respostas, inclusive, que são dadas as informações que os vereadores solicitam à Prefeitura, ao prefeito aqui da nossa cidade de Jacareí. Tá aí, vale a pena conferir e acompanhar o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Jacareí. O Brasil ele está em segundo lugar, ele é o segundo colocado no ranking de hanseníase. Nós estamos apenas atrás da Índia. São mais de 32 mil pessoas diagnosticadas com a doença por ano em nosso país. Segundo dados apresentados pelo Sistema Único da Saúde, o SUS, houve uma queda no número de casos de hanseníase no período entre 2015 e 2017. Anteriormente, os registros apontavam 35 mil novos casos. Agora, estamos com um número um pouco superior a 32 mil diagnósticos, mas ainda é preciso cuidado. Identificada pelo médico norueguês Armaware Hansen por volta de 1873, a hanseníase é uma doença infecciosa que lesiona os nervos e causa sensibilidade à pele. Então, as formas de contágio da hanseníase são as vias respiratórias. Então, uma pessoa que esteja contaminada e que não esteja em tratamento, que não fez o tratamento, né, tosse, espirra ou pequenas gotículas na hora de falar, né, é isso que faz a transmissão. São essas as vias de transmissão da hanseníase. A hanseníase, conhecida popularmente como lepra, é uma das doenças mais antigas que se tem relato. E se não descoberta em seu estágio inicial e tratada de forma adequada, pode causar sérias sequelas nos pacientes. Se for logo detectado, o tratamento é gratuito, rede SUS, né, é quimioterápico, ou seja, é por antibióticos, né, mas uma vez que a pessoa inicia o tratamento, ela já não está mais contagiando outras pessoas, né. O que acontece é a demora no diagnóstico e para o início do tratamento. E aí, alguns casos, eles podem levar mais tempo, né? Então, assim, é de 6 meses a 1 ano para a pessoa estar completamente curada. Mas ela iniciou o tratamento, ela não está mais contagiando outras pessoas. E algumas pessoas, que são poucas, elas têm sequelas, isso por conta do tratamento tardio, né? E são essas sequelas, né, porque ele ataca os nervos periféricos, enfim, e por conta das manchas e da insensibilidade, e que ela pode se tornar incapacitante. Então, a deformidade nas mãos, a deformidade nos pés, em muitos casos até a perda de parte dos pés e das mãos, que torna incapacitante a pessoa.
É isso que gera preconceito, que gera medo, mas esses casos são raros. A hanseníase não é uma doença hereditária nem genética. Hábitos saudáveis e higiene são fundamentais para que o organismo esteja em boas condições, evitando, desta forma, a propagação. Seus principais sintomas são manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele, perda de sensibilidade, formigamento, dormência e falta de pelos em algumas regiões do corpo. Em Jacareí, aqueles que estiverem com suspeitas devem comparecer ao ambulatório de infectologia. O Brasil é o segundo país que apresenta mais casos, ficando atrás apenas da Índia. Jacareí conta com 16 pacientes em tratamento, sendo que 12 deles mantêm um acompanhamento mais longo devido à sequela. Tá aí essa doença bíblica, né? Uma das doenças mais antigas que a gente tem registro e ainda no nosso país. A Índia em primeiro lugar e o Brasil em segundo lugar, apesar de uma ligeira queda, mas ainda são mais de 32 mil pessoas por ano que desenvolvem essa doença. Imagina pessoas que têm e não são nem diagnosticadas, que é uma doença que está muito ligada também às condições de vida, questões sanitárias. Então, às vezes, em alguns cantões aí do nosso país, as pessoas podem estar desenvolvendo essa doença e nem sabem o que é. E é bom lembrar, a gente viu essa matéria sobre a hanseníase, Jacareí nos anos 30, anos 40, anos 50, teve um prédio que foi um dos 3 maiores da cidade, do estado de São Paulo que recebia esses doentes de hanseníase. Geralmente essas pessoas eram, os vigilantes sanitários de saúde, eles invadiam, né, as casas das pessoas onde estava essa epidemia, onde tinha um parente com essa doença. Eles arrancavam os filhos à força para esses filhos não pegarem a doença e colocavam nesses prédios aqui de Jacareí. Um deles fica na rua Lamartine de la Mare, onde hoje é a sede da Secretaria de Educação. Preventório. Então, Preventório, né, que era conhecido como Preventório. A gente fez um documentário uns anos atrás, está no YouTube. Eu entrevistei uns 4 ou 5 ex-internos do Preventório que falaram das lembranças da família, como é que era a rotina nesses lugares aí. E um pouco do sofrimento deles também em viver boa parte da infância e da adolescência sem a família. Né? Porque a família geralmente tinha algum doente, daí o vigilante da saúde ia lá, arrancava a criança, colocava lá e eles viviam lá como se fosse um colégio interno, sem ver a família durante anos. Então é um documentário bem interessante que está no YouTube da TV Câmara. Tá aí, produção nossa. Produção nossa. Aí, Preventório de Jacareí, você encontra em nosso canal do YouTube, que a gente, todo final de programa aqui, a gente fala dele. Olha só, deixa eu responder uma questão aqui. A Leda Cunha, que está nos acompanhando pelo Facebook, ela pergunta: bom dia, eu quero saber, né, se mesmo com o sinal verde para os carros, o motorista tem que parar na faixa para o pedestre atravessar? A gente estava falando da semana, né, do pedestre, o Rodrigo falou no começo do jornal. Olha, que a gente sempre conversa aqui com o Jean, que é o responsável pela educação no trânsito aqui em Jacareí. Onde existir o semáforo, a preferência é do semáforo. O que orienta ali a travessia do pedestre e o fluxo do carro é o semáforo. Então, naquelas faixas de pedestre onde existe o semáforo, você deve estar atento ao que o semáforo está indicando. Você pode passar, se está verde, se está amarelo ou vermelho. Quando não existir o semáforo, aí sim a preferência é do pedestre, né? O carro deve parar para que o pedestre atravesse. É importante que o pedestre, isso a gente vem conversando, ele indique com a mão, né, a travessia, sinalize, até por uma questão de segurança, para que o motorista possa perceber. Às vezes o motorista vem distraído, não percebe, acaba freando em cima da hora. Então também é todo um conjunto de ações. Nós motoristas, né, quando estamos na condição de motorista, também temos que andar dentro de uma velocidade razoável, estar atento quando se aproximar de uma faixa de pedestre. Pode ser que tenha alguém ali para atravessar, você não percebeu, então tem que reduzir a velocidade para estar atento a isso. Mas onde existe o semáforo, o que comanda ali, o que é imperativo é o semáforo. Então, se tiver a faixa, tem um ponto ali no centro da cidade que é muito comum. Tem uma faixa ali onde era o antigo Banespa, ali perto, um pouco depois da Casa da Agricultura, esqueci o nome da avenida ali. Ninguém sabe se é para parar ali porque mesmo, ali tem uma faixa de pedestre sem semáforo, então o pessoal para. Aí mais à frente tem uma faixa de pedestre com semáforo. E aí os pedestres avançam sobre a faixa. E muitos acidentes municipal também tem a mesma situação. Muitos acidentes acontecem por causa disso, que o pedestre ele pensa que
ele não se importa muito com o semáforo, se tá verde ou não, ele põe o pé ali e quer que o motorista pare de qualquer jeito, e às vezes o motorista não para, às vezes o motorista até xinga o pedestre, olha o sinal verde para mim aí. Então Esse é o Rodrigo, ele tá tem contando uma coisa que ele faz ali. Tem que prestar bastante atenção nisso, porque muitos acidentes são causados por causa disso. O Tá aí a pedestre não presta importância atenção, então dessa semana do pedestre aí para todo mundo aprender a conviver com essas regras, né? Tem que estar em sintonia para não causar acidentes que podem causar mortes também, né? A nossa equipe esses dias estava durante uma gravação e durante a abertura do semáforo ali para o carro, um dos pedestres avançou a faixa e inclusive deu um conflito físico, né? Então a gente tem no YouTube aí para quem quiser acompanhar, fala sobre a acessibilidade dos idosos, mas aí envolve essa questão toda, né, da mobilidade de todas as pessoas, independente da idade. Isso aí, muito bem. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Elton. Obrigado, Leilane. Fiquei animado com a Copa do Mundo. Rodrigo, você está igual. As pesquisas indicam que nunca os brasileiros estiveram tão desinteressados de um Mundial de Futebol. Vamos ver, o pessoal está confiando muito no Neymar, né? Vamos ver se o Neymar vai aprontar alguma coisa. Né? A produção informou aqui, Rodrigo, no ponto que você está com uma foto de perfil com a camisa da Alemanha. Você está torcendo para a Alemanha. É verdade, é verdade. Faz 20 anos já que eu torço pela seleção da Alemanha. Não foi Copa. por conta da última Copa, não então? Foi, não, já faz 20 anos já. Nós estamos em dúvida em quem que a gente vai escalar para fazer matéria em dia de jogo do Brasil. Tá aí, Rodrigo Romero, aquele é alemão. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo e voltamos na sequência com o vereador Fernando da Ótica Original, do PSC. Vai estar aqui com a gente conversando e falando do seu trabalho na Câmara dos Vereadores. Não sai daí e voltamos em instantes. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Eu uso. 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 Até ela usa. Cinto de segurança. Todo mundo tem que usar. A paz no trânsito está em nossas mãos. Detran DF, Governo de Brasília. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. Atenção, professores de escolas públicas de educação básica de todo o país. As inscrições para o Prêmio Professores do Brasil foram prorrogadas. Agora podem ser feitas até o dia 28 de junho, somente pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Com a prorrogação, o calendário do prêmio também foi alterado e a premiação passou para o dia 29 de novembro. Nesta 11ª edição, serão distribuídos R$305 mil em dinheiro aos vencedores, além de viagens educativas pelo Brasil e exterior e placas para as escolas vencedoras. Se o seu trabalho envolve criatividade e inovação, compartilhe esse projeto com todo o país. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br.
Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. No trânsito, alguns segundos de distração são suficientes para mudar o seu destino. Fique esperto, seja vivo. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Estamos de volta e aqui com a gente o vereador em segundo mandato, Fernando da Ótica Original do PSC. Bom dia, vereador. Oi, Leilane, bom dia. Bom dia. Vamos bater um papo gostoso aí, né? E para começar a nossa discussão aqui, vamos falar de um problema que está acontecendo na nova rodoviária, que é a questão dos banheiros públicos. O senhor observou a dificuldade que quem passa por lá tem sofrido, né? Conta um pouquinho para a gente. Leilane, na verdade, né, o banheiro público ali da rodoviária é uma questão que é pontual devido ao que? A cidade de Jacareí não tem um banheiro público. Tá? Ali é um local onde desembarca e embarca pessoas o dia todo. Tá? E sem contar também a grande quantidade de comerciantes que tem ali no local. Então a nossa proposta é o quê? Para que a prefeitura assuma aquilo que ela já assumiu nas gestões anteriores, porque aquele espaço ali é da prefeitura. Né, a marquise, aquela parte ali externa ali da antiga rodoviária, aquilo ali é de competência da prefeitura. E a gente percebe que eles estão insensíveis nesse sentido. Né? Então seria muito importante eles fazerem essa reforma lá, tá? Para que a municipalidade possa usar um banheiro público no município. E não só lá, em outros banheiros também. Você pega o banheiro, por exemplo, do mercado municipal também, que é um ponto muito importante, né? Então eu acredito que eles devem fazer isso daí. Eu vou continuar cobrando, né? Porque isso daí vai ajudar muito a população e os comerciantes ali do local. Ficou uma área um pouco abandonada, né? Ali a questão da região da rodoviária antiga. Isso também precisaria ser revisto, vereador? Porque foi prejudicado um pouco os comerciantes. Hoje a gente vê que não tem mais o mesmo fluxo e também nem o mesmo cuidado, né? Ficou uma área um pouco suja, um pouco abandonada mesmo. Na verdade, até quero aqui citar o Gilson do Pitoresco, né? Que é o presidente de bairro do Pitoresco. Ele teve até lá, inclusive, fazendo uma filmagem dentro dos banheiros, né? Eu também estive lá. O banheiro está lastimável, sabe? Portas quebradas, vasos quebrados, é surreal o negócio ali, né? E a gente percebe o quê? Que aquela região ali, com a vinda, por exemplo, do Ibis ali, próximo àquela região, né? Aumentou muito o fluxo de pessoas lá. Agora eu vejo o seguinte, que ali poderia ser feito o quê?
colocar, como é que se diz quando o ônibus fica uma linha, né, que a pessoa passa lá e depois ela pega o ônibus sem pagar. Isso, uma integração, né? Então eu acredito que ali também seria bom uma integração para que as pessoas não pagassem as passagens 2 vezes, né? Porque fica caro para o pessoal, né? Terminal urbano ali, Terminal né? urbano, exatamente. Poderia né? ser ali naquele ponto. Exatamente. Aquele é o centro comercial Presidente Kennedy, né? Que é chamado Presidente ali. Kennedy, tem um mercado ali, o pessoal vende frutas, quer dizer, é um centro muito antigo da cidade. E sem contar, Elton, que ali, se você for ver, muitos postos de trabalho. E com o fechamento ali da questão da rodoviária, né, muitas pessoas, muitas famílias sofreram com a perda dos seus trabalhos, né? Tinha um restaurante, por exemplo, ali na entrada, eu me recordo que quando a gente fez parte, porque eu ajudei o comerciante para que a prefeitura não retirasse a rodoviária dali. Mas eles também foram insensíveis, tiraram dali e tal. Enfim, aí tinha um restaurante ali na entrada que eles forneciam em média 300 refeições por dia. Então, com o fechamento da rodoviária, eles passaram a vender 20 refeições. Então, você imagina o transtorno que trouxe para todo o comerciante ali, né? Eu acho que faltou também diálogo na ocasião, né, que foi no governo anterior. O senhor acha que essa questão do poder público com os comerciantes vão mudando os governos, mas o senhor acha que o diálogo continua difícil, não importa o governo? São interesses muito diferentes, o interesse do comércio, o interesse do poder público, é difícil conciliar, vereador? Não é difícil conciliar não, Elton. Eu acho que falta vontade política, né? Porque você vê, hoje eu estou aqui nessa casa, dos 13 vereadores eu sou o único que é comerciante na casa, tá? Eu tenho feito um chamamento, já criei uma frente parlamentar, né, em defesa do comércio, tá? Nós vamos colocar isso em frente, já tive até fazendo uma convocação com alguns comerciantes, eles estão receptivos a participar dessa frente. Eu acho que falta o quê? Falta vontade política, a prefeitura fazer um chamamento junto com a Câmara Municipal e trazer o comerciante próximo à administração. Você veja o seguinte, a questão, por exemplo, da segurança, né? Hoje nós estamos enfrentando uma condição muito difícil de insegurança no centro da cidade. Veja os arrombamentos que está acontecendo na cidade. Eu tenho como exemplo, por exemplo, a minha loja mesmo foi arrombada, né? E os colegas também ali da Coronel Carlos Porto, da Crisio Santana, da Lucinda Pires, todos eles já foram abordados durante a madrugada. Inclusive, eu fiz um contato agora com o Coronel Adalton, né, da PM, tá, para que a gente possa formatar uma reunião. E eu quero ver também se nessa reunião a gente consegue trazer representante da administração, da prefeitura, para poder achar um ponto de equilíbrio. E a gente não pode ficar assim, né? Você veja que estão arrombando as lojas, algumas lojas que as pessoas que arrombam entram, às vezes não levam nada, faz bagunça dentro da loja e tal, aquela coisa toda, e fica por isso mesmo. E no dia seguinte, o comerciante é surpreso, né, com a porta toda arrombada, enfim, fica uma coisa difícil de trabalhar assim, né? Hoje de manhã, vindo para cá, eu venho a pé, uma loja ali na Rua do Meio, tava com a porta de ferro arrombada, uma loja de tecidos, logo cedo, 7 horas da manhã, provavelmente mais uma estatística aí para o seu levantamento, então, vereador. E o que acontece também, que é muito importante, eu quero até deixar para quem está nos assistindo, de repente tem um comerciante nos assistindo e tal, eu estou falando da região central, mas também tem os bairros, tá? Fazer o boletim de ocorrência, isso é muito importante, porque isso cria uma estatística dentro da Polícia Militar, porque senão eles não sabem o que está acontecendo, né? E geralmente tem comerciante que arrombou a loja, ele vai lá, arruma as portas e repõe a mercadoria, mas não abre o boletim de ocorrência, porque fala, não vai dar em nada mesmo, né? Então, não é por aí. Tem que fazer sim um boletim de ocorrência para criar essa estatística e chamar a atenção da Polícia Militar, porque o caso é sério. Tá joia. Olha só, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto que fortalece a participação de idosos nas políticas públicas. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Acompanhe essa notícia na reportagem da Rede. A proposta altera o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso
para fortalecer o controle social que os maiores de 60 anos têm sobre as políticas que os afetam. O projeto assegura, por exemplo, a formação permanente de equipe do SUS para lidar com a população idosa. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara em 2013, mas sofreu alterações técnicas no Senado Federal e voltou a ser discutida. A relatora da proposta aprovada na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa foi a deputada Leandre. O projeto traz significativas alterações, tanto no Estatuto do Idoso como na Política Nacional do Idoso, sobre os aspectos, em especial, do fortalecimento do controle social por parte da pessoa idosa, a cooperação nacional e internacional de experiências a respeito do cuidado com a pessoa idosa e também a questão de estimulação de estudos e pesquisas na formação de profissionais da área da saúde, em especial ao cuidado da pessoa idosa. Dos 156 bairros da cidade, 77 recebem a coleta seletiva. Os bairros que ainda não estão contemplados podem separar seus materiais recicláveis e levá-los aos leves, que são os locais de entrega voluntária, em funcionamento no município. Confira no site da Prefeitura a localização desses leves e acompanhe se o seu bairro será um dos atendidos nesta segunda-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marista, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Itaú, Vila Ita 2, Vila Machado e Vila Nossa Senhora de Fátima. E já que é ano eleitoral, sabe aquela história de que temos a memória curta em relação aos candidatos em que votamos? Você se lembra em quem votou nas últimas eleições para deputado, senador e governador? Nossa equipe saiu às ruas para ver como anda a memória dos eleitores. Você se lembra em quem votou para deputado federal, deputado estadual e governador nas últimas eleições? Oi, bom dia. Então, eu, como estava trabalhando na época em 2 hospitais, então eu acabei justificando. Então, provavelmente eu vou ter que justificar de novo, porque eu voltei a trabalhar de novo em 2, então é muito corrido, né? A gente acaba justificando. Mas eu acho importante, né? Quem pode realmente ir votar, né? Votar com consciência, né? Senador, sim. Deputado é muito, né? Eu não lembro desses, não. Não lembro de nada. Para governador, sim. Lembro, sim. Agora, para deputado federal, não sei. Não lembro. Faz tanto tempo que eu não lembro mais. Para ser bem sincera, não. Não lembro. Aí, vereador, Difícil, né? Muita gente não lembra, mas para cobrar todo mundo cobra. Chegar lá no Facebook. Como é que o senhor vê essa questão de a pessoa não lembrar em quem votou? É importante, deputado, governador, senador. Na verdade, esse daí é o reflexo do desinteresse mesmo, né? A população, se ela soubesse a força que ela tem de colocar e substituir, né, os representantes, quer seja no município, no estado, enfim, na nação, né? Seria muito importante, porque dela poderia cobrar diretamente aquele ou aquela que ela ofereceu o voto, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante, né? Tem muitos, eu acredito que tem até políticos que não lembram em quem votou, entendeu? Então, isso não pode acontecer, né? O senhor é muito cobrado pelo seu eleitor? Assim, em forma geral, a gente vê que a população cobra muitos políticos. Mas, assim, o eleitor do vereador Fernando, ele entra em contato, o senhor não é isso que a gente quer que o senhor faça. O senhor tem uma relação direta com o seu eleitor, o senhor conhece
quem é o seu eleitorado na cidade? Eu tenho uma relação direta com o eleitorado, tá? Eu vou muito para os bairros, né? Eu uso também bastante a rede social. Mas é interessante, Welton, que essa cobrança direta por exemplo, vereador, não faz assim, isso aí está errado. É raro, entendeu? Eu tenho mais assim apontamentos das pessoas dizendo, olha, bacana essa sua atitude, bacana você abordar esse tema, né? Enfim, então eu fico feliz, eu vejo que isso é um termômetro de que a população está aprovando o nosso trabalho, sabe? Vereador, o senhor já viu o senhor falar algumas vezes em relação ao voto eletrônico, que a não aprovação do sistema de voto impresso. O senhor é um crítico a isso, queria que o senhor explicasse para a gente melhor. Na verdade, Welton, eu vejo assim, que hoje, tudo que nós formos fazer com relação a eleições, nós temos que criar um dispositivo que traga confiança para o eleitor, tá? Traga confiança. Então, veja que é muito debatido hoje a questão, por exemplo, da veracidade das urnas eletrônicas, né? Se não há fraude, como que funciona e aquela coisa toda, tá? Então, ainda que não tenha fraude, tá? Porque eu acho que é uma coisa assim que é difícil, né? De não ter, eu diria assim. Tem muitos relatos. Se você entrar, por exemplo, na internet, no YouTube, você vai ver até os próprios deputados, muitos debatendo e abordando isso, tá? Foi pulverizado até que cada região, cada urna eletrônica tem um preço, tá? Então eu consigo provar isso? Não consigo. Mas imagina o eleitor, isso fica bagunçado na cabeça do eleitor. Então eu acho que o voto impresso ia tirar essa margem de dúvida, entendeu? Então ia dar mais segurança para a pessoa ir votar. E veja que nós estamos próximos a uma eleição que pode ser que muitas pessoas até não vá às urnas eletrônicas votar, porque a população está desacreditada. Não é fácil, não. Eles esperam um retorno do representante, eles esperam um retorno do poder público e infelizmente não estão tendo. E no momento desse tão importante, onde a gente poderia ter o voto impresso e trazer de novo a confiança do eleitor, o Supremo Tribunal Federal não aprova. Então eu acho que isso daí é lamentável, quem perde é o Brasil. Você acha que acaba aí contribuindo para esse desinteresse? Eu acho que acaba contribuindo. Você vê que nós vimos aí anteriormente que as pessoas não sabem nem quem votou, né? Já com o voto impresso isso aí ficaria um pouco mais, a recordação ficaria melhor, né? Uma outra questão, né, que a gente estava conversando aqui antes é sobre a linha de ônibus que faz o trajeto até São Paulo, que é do Pássaro Marrom, que não pode transitar dentro do centro da cidade. Ela tem que sair, acho que tem uma linha só durante o dia que faz esse trajeto por dentro da cidade. Na verdade é assim, o que acontece? A Secretaria de Mobilidade Urbana, tá, ela teria que estudar isso, porque o ônibus da Pássaro Marrom, por exemplo, que vai a São Paulo, é um ônibus por hora. Gente, vamos falar sério, não vai atrapalhar, né? Um ônibus por hora. Tá? A cada 1 hora, um ônibus sair da rodoviária, entrar na Davilino, depois entrar na Demar de Barros, tá? Sair na Malaquiassade, passar aqui pela 9 de Julho, passar a ponte e ir para São Paulo. Facilitaria, Facilitaria muito, o pessoal cobra isso da gente. Eu não entendo por que a dificuldade. Essa questão de não pode, isso daí não cola, tá? Não cola porque a gente tem o chefe da cidade, o executivo, tem também o secretário de Mobilidade Urbana que poderia estar discutindo isso e está viabilizando. O que não pode é as pessoas sofrerem, tem que pagar 2, 3 passagens para chegar lá na rodoviária para ir para São Paulo, né? Então acho que isso daí é uma coisa que não dá mais para ficar desse jeito. A administração tem que rever isso aí e permitir que esses ônibus passem não diria nem pelo centro da cidade, né? Quer dizer, está margeando ali, né? Passa pela 9 de Julho, enfim. Isso ia facilitar muita gente que vai a São Paulo todos os dias, né? Que aí não vai ter mais esse desgaste, né? De se locomover, de ter um gasto extra para conseguir chegar na rodoviária, que é um pouco afastada do centro da cidade. Exatamente, não tenha nem dúvida disso. Mas, vereador, aí é uma questão da prefeitura, da Artesp, que é a agência que regula, ou é da própria empresa? Por que isso não acontece? Olha, na verdade é assim, Welton, o que acontece? É um jogo de empurra, tá? É a mesma coisa, não sei se vocês se recordam, a questão, eu vou mudar um pouquinho o tema, mas está dentro da mobilidade urbana. Eu não sei se vocês recordam a questão das lombadas.
diziam que não podia colocar lombada, Código de trânsito, que o código de trânsito para acabar com lombada e tal, não sei o quê. Agora está cheio de lombada. Você está entendendo? Então, quer dizer, eles falam uma coisa hoje, amanhã praticam outra. Então, tem que sentar e discutir. Se realmente não pode, peraí, mas tem que fazer uma frente. Por que não pode? Como que a minha cidade, como que o meu povo vai ficar sofrendo desse jeito? Tem que fazer frente. A gente não vê frente formada com relação a isso. Então, o que a gente percebe é o quê? Que, novamente, falta vontade política. Por parte da mobilidade urbana e até por parte do chefe do executivo, que tem que fazer essa frente. O povo não aguenta mais. Muita gente cobra, Elton, muita gente. Vocês acho que já receberam cobranças com relação a isso, né? Então, eu acredito sim que dá para viabilizar isso. O senhor foi contra, como o senhor falou, acho que o senhor não era vereador ainda, mas estava como comerciante em relação à mudança da rodoviária de lugar, a rodoviária nova. O senhor ainda acha que essa mudança foi ruim para a cidade? Se a gente pensar no espaço que tem ali, de estacionamento, o senhor pondera isso? Como que o senhor avalia, depois de tantos anos, a mudança da rodoviária? Eu vejo assim, Elton, que a rodoviária ela foi construída primeiramente no lugar errado. Tá? Como que eu viria a rodoviária? A rodoviária teria que ser onde é o parque da cidade e o parque da cidade teria que ser a rodoviária. E esse é o ponto passivo. Mas não dá mais para fazer isso hoje. Né? Já foi feito e tal, isso aquilo. Então acho que erraram nessa escolha. Segundo, hoje eu vejo que a rodoviária ela tem a sua parte funcional, sim, tá? Mas não pode largar a rodoviária antiga da forma que largaram. Fizeram um processo cirúrgico, tiraram todos os ônibus dali na ocasião e acabaram com aquela região ali, né? Entendeu? Então, por conta do quê? Por conta dizendo que era muito movimentado, que Jacareí tinha que expandir e tal. Mas espera aí, como é que Jacareí tem que expandir e me coloca um prédio, né, do Ibis, por exemplo, lá, tá, naquele local? O Ibis, por exemplo, teria que ser onde? Teria que ser lá na margem da Getúlio Vargas, sei lá na entrada do Vila Branca, né, lá na Lucas Nogueira Garcês, na outra saída de Jacareí. Sabe, não casa as coisas, né? Quer dizer, quem que aprovou o Ibis vir ali naquele local? Hoje também não tem condição de tirar mais. Mas perceba o seguinte, que falta o quê? Planejamento. Esse é o grande erro das administrações. Por quê? Porque querem fazer tudo sozinho, tá? Resolve em volta de uma mesa, tá? O que vai ser feito e faz, e a população depois arca com os prejuízos. Então eu acredito assim, que hoje tem que repensar a questão da rodoviária antiga. Tá joia. Olha só, as eleições para o projeto Câmara Jovem 2018, da Câmara Municipal de Jacareí, chegaram ao fim. Esse ano, alunos de ensino médio disputaram as 13 vagas para acompanhar o trabalho dos vereadores aqui em Jacareí. E o último representante eleito foi da escola Dorotóvio. Você conhece ele agora. As salas de aula são ambientes onde aprendemos diversas coisas, entre eles nossos direitos e deveres dentro da sociedade. Mas hoje, aqui na Escola Estadual Professor Dorotóvio Gaspar Viana, os alunos vão ter um exercício diferente, o da cidadania. Em instantes, um dos estudantes será o último vereador jovem eleito para o projeto Câmara Jovem deste ano. Irão acompanhar os vereadores na Câmara Municipal de Jacareí. Os números são expressivos: 238 votos, 11 salas e 7 candidatos. Esses são os resultados de uma escola em que os alunos são engajados com a política e exercem o poder de voto com responsabilidade. É uma oportunidade de nós adolescentes participarmos da política e representar a nossa sociedade. Com 68 votos, o vereador jovem eleito foi o Fernando, que recebe a notícia surpreso, mas já pensa em projetos para a melhoria da cidade. Eu pretendo colocar lixeiras mais chamativas nas ruas para poder melhorar a ecologia da nossa cidade, para incentivar as pessoas a jogar o lixo onde deve e não jogar no chão, não poluir, essas coisas assim. Sabemos que tal participação deve ser incentivada, sobretudo pelos educadores, já que a escola é um ambiente mais propício para se aprender. Criar a questão da democracia, do protagonismo juvenil e que para que ele possa surgir um adulto no futuro com contextos que possam ser bem embasados na questão da política, participação na política, não simplesmente apenas criticar, mas levar novas ideias, novos projetos, para que as coisas possam mudar e para que a gente possa ter um país melhor. E assim terminam as eleições para o projeto Câmara Jovem!
Tá, então amanhã acontece a posse aqui, né? Isso, dos a partir 13 das vereadores. 10 da manhã. Logo depois do Bom Dia, a gente vai ter um momento especial. Aí durante o Bom Dia você vai acompanhar os bastidores de que vai acontecer nessa posse. Aí vai ser bem interessante. E vereador, o senhor, quando lá chega o vereador jovem para acompanhar, como que o senhor envolve essa gurizada aí no projeto, no dia a dia? Olha, na verdade é aquela coisa, né? Eu tive uma vereadora jovem que ela saiu comigo para fazer algumas visitas e tal, né? E é sensacional, né? Porque eles não têm bloqueio na mente, né? Tudo para eles podem, né? E isso é muito bom, porque faz a criança se envolver, né? E também dá força para a gente, né? Como vereador, ver aquela vontade daquele jovem, renova, né? Vontade do jovem querer desempenhar e querer fazer, porque eles não conseguem dividir os poderes, né? Então, para eles tudo podem. Eu lembro que a gente foi lá no Nova Jacareí, tá? Visitar lá a questão de uma passarela sobre um córrego lá, né? E foi muito interessante, rapaz, né? A gente via os olhinhos dela brilhando, né? Por participar do trabalho do vereador. Faz uma passarela aí, vereador. Isso, entendeu? Exatamente. Vai ter que explicar como é que funciona. Bom se fosse assim, né, o Everton? Porque as pessoas, elas imaginam que o vereador é um mini prefeito, né? Pode fazer tudo, né? E agora com a emenda impositiva que foi aprovada na Câmara, aí o vereador vai poder dizer, quero que faça uma passarela. Como que o senhor está vendo essa proposta? Eu acho muito bom, entendeu? Apesar de ter algumas pessoas que não concordam, né? Eu acho que é um momento que a gente ganha um pouco mais de autonomia, né? Aí você vê que essa emenda, 50% pode ir para a saúde e os outros 50% pode ser em outras áreas. Eu acho, por exemplo, no caso da saúde, a proposta, de repente, fazer alguma coisa em grupo, todo mundo se reunir, os 13 vereadores. Para aumentar esse recurso, né? Exatamente, mostrar para a população que é capaz de renovar, é capaz de fazer, né? Você vê que tudo que a gente conversa, mas a gente coloca em primeiro lugar a saúde pública, né? Porque a saúde pública do município precisa de melhorias, né? O senhor acha que é possível juntar aí vários vereadores de diferentes partidos para chegar a um objetivo em comum? Eu acredito que é sim. Eu lembro que no mandato passado, Elton, uma ação que eu achei muito bacana é que nós dividimos os vereadores em grupos e cada grupo ia visitar uma UBS da cidade. Tá? Então eu achei genial essa ideia, porque dá a sensação verídica de união. Tá? A população que está vendo a visita, por exemplo, de 3 vereadores numa UPA, né, ou numa UBS, isso mostra para a população que, poxa, eles estão querendo resolver, eles estão querendo fazer a melhoria. E também a questão da visitação, né, a gente visitou internamente, conversou com os colaboradores, conversou com o pessoal que estava sendo atendido. Isso foram várias visitas. Eu até vou ver se eu consigo propor isso novamente na casa, para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Como, por exemplo, na questão desse senhor que sofreu com a questão da guarda municipal, né? Que algemou ele lá na UBS e tudo. Vários vereadores foram no local, eu estive junto também, presente, né? Para quê? Para apurar o que aconteceu de fato. Então eu percebo que quando vai os vereadores todos juntos assim, a população se sente segura, fala, que bacana, eles estão trabalhando, né? Quem sabe essas visitas aí não são aquilo que vai gerar uma proposta aí de todos os vereadores para uma questão como, por exemplo, a da saúde, que você precisa de bastante recurso, né? Se todo mundo colocar um pouquinho ali, exatamente, pode ser um bom caminho. Com certeza. Vereador, quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Se o senhor quiser deixar algum encaminhamento final para a população que nos assiste. Eu quero agradecer a você também, eu quero agradecer a Leilane, né? Leilane, tá? E quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Quero deixar a mensagem que nós vamos continuar firme, tá? Em prol das famílias, porque nós estamos de olho. Obrigada, vereador, pela sua presença mais uma vez. Nosso jornal termina por aqui. Lembre-se que você pode rever toda a nossa programação no nosso canal do YouTube e também acompanhar a reprise do Bom Dia ao meio-dia e às 11 da noite. E hoje, às 8 da noite, temos a estreia do programa Contraplano com o músico Braguinha, o inventor da Braguitar. Segundo o Guinness Book, é a menor guitarra do mundo. Não perca, hoje às 8 da noite, aqui na TV Câmara Jacareí. Continue bem informado sobre tudo que acontece na Câmara Municipal em nosso site jacareí.sp.gov.br.
e voltamos amanhã às 9 da manhã e logo depois às 10 horas você fica com a sessão solene de posse do Câmara Jovem 2018. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.